As Escrituras, João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, do livro de Juízo, livro histórico do Velho Testamento. Com toda a referência e contexto da palavra, do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 30. O contexto da palavra. Os homens de Gibeia abusam da mulher de um levita. Abusar é que fez relações sexuais com ela. Versículo 1. E continuou também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando ao lado da montanha de Efraim, tomou para si uma prostituta, uma concubina de Belém de Judá. Versículo 2. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, contra o levita, deixando-o, foi para a casa de seu pai. Ela foi para a casa do pai dela, em Belém, de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses, que ela ficou na casa do pai dela. Versículo 3. E o seu marido se levantou e foi atrás da concubina que morava com ele, para ele falar conforme ao seu coração, e para torná-la a trazê-la, e o seu moço e um par de jumento. O moço foi o empregado dele, e um par de jumento ia com ele. E ela levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, ficou muito alegre com a chegada da filha e do seu genro. Versículo 4. E o seu sogro, o pai da moça, recebeu e ficou com ele 3 dias. Comeram, beberam, passaram ali a noite, na casa do pai da prostituta. Versículo 5. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir, para ir embora, para viajar. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, depois você segue a sua viagem. Versículo 6. E assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, e festejaram, e beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda fique esta noite, e queira passar aqui, e alegra-se o teu coração. Versículo 7. Alegrar o seu coração porque eles bebiam vinho. Versículo 7. Porém, o homem levantou-se para partir, para fazer sua viagem, mas o seu sogro constrangeu, convenceu a tornar a passar ali a noite. Versículo 3. E madrugando ao 5º dia pela manhã, para partir para seguir a sua viagem, disse o pai da moça, da prostituta: ora, conforta o teu coração. E destiveram
até já declinar o dia, e ambos juntos comeram, ficaram ali e comeram. Versículo 9. Então o homem levantou-se para partir, para fazer sua viagem, e ele e a sua concubina, que é a prostituta, e o seu moço, e disse ele a seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia já está escurecendo, e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passa a noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, que o teu coração se alegra. E amanhã de madrugada, vocês levanta-te e caminha, e irá para a tua tenda. Versículo 10. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu. Ele foi viajar, foi embora, e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumento, e abardou como também a sua concubina. Versículo 11. E estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor. Senhor aqui é o patrão do moço que fazia companhia com ele. Vamos agora e retiremos nós a esta cidade dos Jebuseus e passamos ali a noite. Versículo 12. Porém disse ao seu patrão, o patrão dele disse: não, nós retiremos a nenhuma dessa cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeia. Versículo 13. Disse mais o seu moço: chegamos a um daquele lugar e passamos a noite em Gibeia ou em Ramá. Versículo 14. Passaram, pois, adiante, caminharam, o sol se ele pôs junto a Gibeia, que é a cidade de Benjamim. Versículo 15. E retiraram-se para lá, para passar a noite em Gibeia. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em sua casa para ali passar a noite, dormir naquela casa. Versículo 16. Eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho, do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeia, e era, porém, os homens deste lugar, filho de Benjamim. Versículo 17. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião, aquele rapaz, aquele casal: para onde vai e de onde vem? O velho perguntou para eles. Versículo 18. E eles disseram: viajamos de Belém de Judá até o lado da montanha de Efraim. E de onde sou? Porquanto fui a Belém de Judá. Porém, agora eu vou à casa do Senhor. O Senhor aqui é aquele homem que recebeu ele. Ninguém há que me recolha em casa. Versículo 19. Todavia temos palhas, pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho, e há para mim e para a tua serva e para o moço que vem com teus servos, de coisas nenhuma há falta. Versículo 20.
Então disse a Sião, aquele homem que marido que é a mulher, que é a prostituta, da concubina. Então disse a Sião, paz seja contigo, tudo enquanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passa a noite na praça. Versículo 21. Levou a sua casa, deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Versículo 22. Então eles, alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao Sião, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que nós tenhamos relações sexuais com eles. Versículo 23. E o homem dono da casa saiu a ele e disse, não, irmão meus, ora, não faça semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não faça tal loucura. Versículo 24. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vou-los tirarei fora e humilhai a ela, fazei dela o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não faça essa loucura. Versículo 25. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então, aquele homem, marido daquela concubina, que morava com aquela concubina, pegou da sua concubina e tirou para fora. E ele conheceram e fez relações sexuais com aquela mulher, dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, deixaram. Versículo 26. E ao romper da manhã, veio a mulher, a concubina, e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor aqui, aquele era o homem que morava com ela, e ficou ali até que se fez claro. Versículo 27. E levantando-se o seu senhor, que morava com a concubina, pela manhã, abrindo as portas da casa, saindo a seguir o seu caminho. Eis que a mulher, sua concubina, estava morta à porta da casa, com as mãos sobre o liminar, sobre a soleira da porta. Versículo 28. E ele disse, levanta-te, falou com a mulher, levanta-te, vamos nós, porém, e ela não respondeu, porque estava morta. Então aquele homem, levantando-se o homem, e pôs sobre o jumento, colocou a mulher e colocou no jumento, e foi para o seu lugar. Versículo 29. Chegando, foi à sua casa, tomou uma faca, um cutelo, e pegou na sua concubina e despedaçou ela com seus ossos em 12 partes, em 12 pedaços. E enviou-a por todos os termos de Israel. Versículo 30 para terminar. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia, nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra
do Egito até ao dia de hoje. Ponderarei isto, considerarei e falarei. Esses 12 pedaços que esse homem cortou a concubina, isso aí representa para dar exemplo para o povo de Israel, para os 12 filhos de Israel, 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, serve de exemplo para eles não casar com mulher prostituta, porque era a lei, para eles não casar com mulher prostituta. Agora vou ler as referências do comentários, da referência do capítulo 19 de Juízo, do livro histórico de Juízo, do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 30. No livro aos Romanos, capítulo 1, versículo 26, versículo 27, está escrito assim: pelo que Deus abandonou as paixões infâmia, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no trajo à natureza. Pelo que Deus abandonou as paixões infâmia, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Versículo 27. Semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram a sua sensualidade um para com outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa convinha ao seu erro. No livro do Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 5, está escrito assim, contexto da palavra: Jesus lava os pés aos discípulos. Versículo 5, depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 43, está escrito assim: sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo na prisão e não me visitaste. No livro de Salmo de número 104, verso 23, está escrito assim: então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. No livro de Juízo, capítulo 20, versículo 5, está escrito assim: os cidadãos de Gibeia se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram matar a mim e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, contexto da palavra: o nascimento de Caim e Abel. Versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher,
E ela concebeu e teve Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 6 e versículo 7, está escrito assim: então saiu Ló a ele à porta e fechou a porta atrás de si. Versículo 7, e disse: meus irmãos, rogo vós que não façais mal a este homem. No livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 5, está escrito assim: entrarei e trarei um bocado de pão, para que esforcei o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo, e disseram: assim fez como teu dito. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 8, está escrito assim: eis que duas filhas tem, que ainda não conheceram o homem. Fora vós lá entrarei e farei dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façai a esses varões, esses homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 4, versículo 5, está escrito assim: e chamaram a Ló e disseram ele: onde estão os varões que aqui a ti vieram nesta noite? Traz-os fora a nós, para que nós façamos relações sexual com ele. No livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 4, está escrito assim: traga-se agora um pouco d'água, e lavai os vossos pés, e recostai vós debaixo dessa árvore. No livro de Josué, capítulo 18, capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, capítulo 15, versículo 8. Este termos passará pelo vale dos filhos de Emon, da banda dos Jebuseus do sul. Esta é Jerusalém, e subirá este termo até o sumo do monte, que está dentro do vale de Enon, para o ocidente, que está no fim do vale de Refataim, da banda do norte. No livro de Josué, capítulo 18, versículo 1, está escrito assim, contexto da palavra: o tabernáculo é levantado em Siló. Versículo 1, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntaram em Siló, e ali armaram a tenda da congregação. E depois que a terra foi sujeita diante deles. No livro de Juízes, capítulo 17, versículo 6, para terminar, está escrito assim: e naquele dia não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Este foi o livro histórico de Juízes, do capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 30. Com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde
e nos livra nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para entender a tua santa palavra, para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir, mas que nós gravamos as palavras no fundo do coração, para que nós meditamos nela dia e noite, para nós ter conhecimento e obediência da tua palavra, para que nós venhamos fazer a vontade do Pai Eterno, do jeito que quer de nós. Boa noite para todos, fica todos na paz, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, e se Ele quiser.